Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente, que a cada dia nós possamos crescer na graça, no conhecimento da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, para a nossa meditação estaremos meditando aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, versículo 2, versículo 8 e versículo 9. Glória a Deus. Vai dizer assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o que é o celibato, para os irmãos que não sabem? Muitos irmãos aí e irmãs, optam em o celibato, Celibato é quando um varão ou uma varoa, se decide ali viver o resto da sua vida solteiro. Tem um desejo no seu coração ali, tem convicção daquela decisão de viver ali o resto da sua vida solteiro, de viver a sua vida toda fazendo a obra de Deus, voltado o seu tempo da sua vida toda para as coisas de Deus, Assim, aqueles que escolhem o celibato, por isso que se chama de celibato, louvado seja Deus. Então, o apóstolo Paulo ele optou pelo celibato, O apóstolo Paulo não teve esposa, viveu a sua vida toda solteiro, fazendo a obra de Deus, o seu tempo todo voltado para a obra de Deus, fazendo missão, pregando, evangelizando, levando a palavra de Deus. Assim, aqueles que têm o desejo do celibato, que escolhem o celibato, ou seja, se abstém de família, ou seja, no caso dos varão, da esposa, e no caso das varoas, do esposo, não tem o desejo de constituir uma família. Então, tem o desejo ali de viver a vida toda solteiro, com o seu tempo todo para a obra de Deus, fazendo a obra do Senhor, porque a Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, o solteiro ele tem mais tempo de fazer a obra de Deus do que um casado, Porque uma pessoa que é casada, ela tem que cuidar da sua esposa, Um varão que for casado tem que cuidar da sua esposa, dos seus filhos, e se pastorear a igreja, tem que também apacentar o rebanho, Mas o que escolhe o celibato, que é solteiro, não. A preocupação dele é só com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Então, mas isso não quer dizer que o casamento é proibido, Que isso não quer dizer que devemos rejeitar o casamento, não. Porque o celibato é uma escolha, uma opção de cada um, assim como o casamento também. Mas nem todos se casarão, E nem todos também optarão pelo celibato. Louvado seja Deus. Porque em Gênesis a Bíblia fala que deixará o varão seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Serão uma só carne. Louvado seja Deus. Irmão, então por que o apóstolo Paulo falou aí no versículo 1? Que bom seria como não tocasse mulher. Então, por conta das tribulações do casamento, Que no casamento ali vai ter muita tribulação, muitas lutas, Então se muitos ali podiam não estar preparados para aguentar as tribulações, as lutas. Então Paulo estava querendo falar disso daí. Porque nós sabemos que quando tem um casamento ali, a qual o cônjuge ali é fiel a Deus, vive na doutrina, na oração, na santificação, o diabo se levanta de todo jeito para querer colocar divórcio, ciúmes, essas coisas, para querer destruir. Então, ele passa por muita tribulação, e Paulo estava querendo falar disso aí. Mas Paulo fala no versículo 2, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido, Então, muitos dos irmãos podem dizer, não, eu vou optar aqui pelo celibato, viver a minha vida toda solteiro, mas às vezes aí fica na prostituição, na fornicação, ou então se tocando, Então não pode. Não pode. Se escolher o celibato, tem que ser fiel a Deus até a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, por isso que Paulo disse, Já que vocês não podem conter, casem-se. Então, tem muitos irmãos aí que dizem, que vão optar pelo celibato. Não, vou viver como Paulo, no celibato.
aí acabam até fazendo voto com Deus. Então, a Bíblia diz que se fizer um voto, nós não podemos quebrar, né? Então muitos aí fazem voto. Então, se uma determinada altura da vida dessa pessoa, ela sentiu o desejo de se casar, de ter uma família, ela já não vai poder mais. Por quê? Fez um voto com Deus, queria permanecer o resto da sua vida no celibato. Então eu aconselho para os irmãos aí que estão almejando no celibato, que não tem tanta convicção, que não faça nenhum voto com Deus a respeito disso. Não. Se você não tem tanta convicção sobre o celibato, né? Então não faça nenhum tipo de voto com Deus a respeito disso. Porque se você se arrepender lá na frente, não tem mais como voltar atrás, amém? Porque voto não pode quebrar. Amém? Mas é como o apóstolo Paulo disse, cada um tem o seu chamado, né? Nem todos se casarão e nem todos, aleluia Jesus, ficarão a optar pelo celibato. Nem todos se casarão, né? Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.